Alô pessoal, na aula passada terminamos com esta tela trabalhando a teoria dos direitos fundamentais sob a ótica das relações jurídicas. Então pessoal, esta ideia precisa ser muito clara para você e este aqui é o ponto de partida ainda das teorias marxistas que trabalham justamente isso, que o direito, na verdade, ele surge para legitimar uma situação que é assim, foi construída dessa forma desde o surgimento da nossa sociedade modelo na Revolução Francesa, que deu início à sociedade capitalista. Então, o direito surge apenas para manter o status quo e evitar rebelião. Por que que essa teoria jurídica marxista surge nesse aspecto? Porque, pessoal, isso não é um socialismo de Marx. Então a gente aqui tem que trabalhar, pessoal, uma ideia neutra, observar o que tem de teoria, história e pensar o jurídico. E tudo isso aqui tem a ver com o direito penal. Você vai ter lá na Revolução Francesa três pensadores que são ícones. É o Thomas Hobbes, que defendia a necessidade do Estado, do rei. O rei deveria existir, ele era um monarquista. Você tem a ideia do Leviatã. Depois vem o Locke, que representa as teorias burguesas, e diz que a propriedade é um direito natural, porque a pessoa nasce proprietária da própria vida. E isso ninguém pode tirá-lo. Não foi o rei que deu. Só que vem Rousseau, não é Marx, vem Rousseau lá na Revolução Francesa, século XVIII, pessoal. Você já tinha ali Revolução Industrial. Crianças e mulheres trabalhavam 16 horas. E você tem Rousseau, ele dizendo que o que causa trauma, drama, desigualdade, mal-estar na sociedade é o direito de propriedade. Ele criticou o direito de propriedade lá. Então não foi Marx. Só que o Marx surge depois com tais críticas, porque, pessoal, ao longo da história, você sempre vai ter um teórico defendendo uma linha e vem outro e defende outra. É ação e contestação. Porque você teve o Hegel, que escreveu o quê? A filosofia do direito de Hegel. E ele defendia o que? Toda essa situação ideal do direito que eu falei para você desde o início da aula, e você em algum momento achou que era historinha para boi dormir. Ah, é assim, vamos otimizar bens jurídicos, as relações jurídicas, elas existem para a nossa busca da felicidade, então vamos otimizar os bens jurídicos que são eleitos pela sociedade. O homem é um ser gregário, ele deve vir em sociedade, mas o direito vem para organizar, e ele só pode então otimizar os bens jurídicos, ser mais feliz se ele trabalhar dentro de uma relação jurídica. Tudo isso é uma construção ideal fictícia, que você vai verificar isso na filosofia do direito de Hegel. Só que aí vem o Karl Marx e diz o seguinte: olha, não dá para ser assim, não é assim. Porque nas relações jurídicas eu sempre vou ter alguém com poder político maior, poder econômico maior, poder econômico maior. E aqui nas relações trabalhistas você vai observar isso com mais nitidez. Por isso que o Karl Marx ele está muito ligado aqui à ideia dos sindicatos e às questões trabalhistas, porque ele viveu nessa época que isso estava estourando. Então, como isso é mais nítido, ele fala: olha, isso tudo é história. O direito surge, na verdade, para legitimar um status quo. Ó, vamos organizar assim, vai ser assim e acabou. Tem os mais poderosos e vamos controlar a massa. Depois, o Ferdinand Lassalle fala a mesma coisa. Lá no direito constitucional você estuda. A Constituição é uma folha de papel, apenas registra os fatores reais de poder. Acabou. E ao longo de nossa história aqui, você vai ver doutrinas contemporâneas falando em Constituição simbólica, com o Marcelo Neves. Você vai ter o quê? Uma briga para a feitura de emendas constitucionais para colocar questões de pouca importância para a nossa sociedade em uma proteção constitucional. Porque lá é melhor a emenda, deixa lá na Constituição. Então, o que você precisa entender isso aqui para o direito penal, pessoal? Que tudo isso aqui vai trazer à tona uma teoria do direito penal que é o da co-culpabilidade. Co-culpabilidade. O que você deve entender nessa teoria de autoria do Zaffaroni? É que o indivíduo delinquente, em razão de condições sociais que lhe impactaram sobremaneira, de uma maneira relevante e razoável,
ele deve ter a sua culpabilidade mitigada. O grau de culpa, não estou falando a culpa do crime não intencional, estou falando da culpabilidade em si. É o grau de culpa daquela pessoa para estar inserida numa relação jurídica penal. Esse grau de culpa deve ser mitigado, tem que reduzir a pena base dessa pessoa. Isso é verificado lá quando o juiz trabalha o artigo 59 do Código Penal, na aplicação da pena base. Olha, esse indivíduo não teve oportunidade, esse indivíduo não teve emprego, trabalhou ali, trabalhou lá, e foi explorado, não teve carteira assinada, ou seja, o próprio empregador quis explorar ali naquela relação. Ele só foi inserido em relações jurídicas que foram deturpadas. Então isso é uma coisa que é trabalhada sim. E o juiz reduz a pena base. Eu vou mostrar a jurisprudência e questão de prova. Então, quando você estuda direito penal, você pode focar em 3 funções de direito penal: função ético-social, a função preventiva e a função de garantia. Quase todo mundo frisa sua mente na função preventiva. Cometeu o crime tem que ser punido. E aí você vai mal no direito penal. Porque o direito penal, ele é melhor compreendido quando você foca na função de garantia. E você vai perceber isso ao longo das nossas aulas. Tudo faz mais sentido para você. Você não fica com a má digestão quando eu começo a falar aqui de institutos jurídicos garantistas. Nem fica em má digestão quando a gente vai lá no STF e observa os habeas corpus que são concedidos, com ordens concedidas lá no STF. Porque o direito penal, ele possui um aspecto de garantia, uma função de garantia, que hoje em dia deve ser muito mais aproveitada para você compreender o direito penal do que você focar nas funções ético-social, que fica difícil você digerir racionalmente a função ético-social do direito. É uma questão mais de aceitação, a sociedade modelo é essa, e a gente tem os bens jurídicos que são válidos, que estão previstos aí no título do Código Penal. Vamos observar isso. E nós trabalhamos isso de uma forma conceitual quando falamos sobre o caso Daniela Pérez. Você deve lembrar dessas questões. A questão da iniciativa popular. Você tem que saber que existe para a sua prova essa função. A função preventiva, você também tem que saber que existe. E tudo isso você tem que ter em mente para fazer uma autocrítica. Ora, o direito penal ele existe para a proteção dos bens jurídicos. Mas onde eu me situo nesse contexto aí? Por que você viu inserido no Código Penal o crime de violação de dispositivos informáticos? Por causa daquele caso da Carolina Dickmann. Não foi por causa do seu caso, nem do outro. Porque isso aí já acontecia faz tempo, mas foi no caso dela que ensejou ao legislativo trabalhar a lei. Então a ideia de bem jurídico também, toda essa problemática que envolve os bens jurídicos, te leva a focar onde? Na função de garantia do direito penal e não nas outras funções. Bem como essa ideia de culpabilidade. Aí, pessoal, avançando aqui, eu coloquei esse OBS aqui embaixo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que existe uma doutrina que diz que o direito penal ele não está inserido nem no direito público, nem no direito privado. Nem no direito público, nem no privado. Que ele está inserido num ramo sui generis. Tá ok? Por que que essa doutrina fala isso? Porque você vai pegar o direito constitucional, você vai falar o quê? Não, o direito constitucional ele está inserido aqui num contexto aqui de direito público. Por que que é assim? Porque o que o direito constitucional faz, essa relação jurídica regulada pelo direito constitucional, é beneficiar a todos. Então nós vamos ter uma relação verticalizada e o benefício é para todos, então é direito público. Então você vê o objeto da relação jurídica e o sujeito. Aí você aloca lá no direito público. No tributário também. Você olha o objeto é para benefício de todos e o sujeito é ente estatal, então direito público. Aqui é a mesma coisa, serviços públicos, poder de polícia, fomento, são objetos da relação jurídica administrativa.
e o ente é público. Então, direito público processual. A garantia do processo justo, ela é para todos. Não estão discutindo isso aí agora, no caso aí da moça aí que teve um processo em que o MP acusou o empresário de estupro. O que está sendo discutido aqui? É aquilo que interessa a todos, é a garantia do processo justo. O caso concreto em si, isso aí, ele fica em segundo plano. Primeiro que foi respeitada a garantia do processo justo, porque nós temos um bem jurídico, que é a administração da justiça. Esse bem jurídico não pode ser violado, senão infração penal. Então fica ali naquela área cinzenta. E você tem garantias individuais, devido ao processo legal, para defesa, contraditório. O devido processo legal foi observado? Tem autor de ponta, por exemplo, Lenin Streck. Ele escreveu um artigo aí na Conjur, dizendo que a audiência é um ato processual e a sentença é uma síntese de todo o processo, não de um ato processual isolado, como uma oitiva de interrogatório. Então você tem ali uma audiência, um ato processual, você tem a apresentação da denúncia, um ato, defesa, tudo. Se aconteceu qualquer problema ali no iter processual, a sentença que é a síntese, ela não vale. Então aquele ato ali, em si, ele pode ser desmembrado? Não, aqui eu tenho a parte de interrogatório, aqui eu tenho a parte da oitiva de testemunha, aqui eu tenho a parte do contraditório com relação aos documentos, aqui eu tenho alegações finais. Não, o ato é um só, ato de audiência. Ele foi maculado ali, por quê? O que está em jogo aí, pessoal? É o que interessa a todos, a garantia do processo justo. Isso interessa a todo mundo, porque se isso for ferido, no dia que você estiver lá, aí você não pode reclamar. Então aqui, nesses ramos jurídicos, a gente fala em direito público. No direito privado, você já não tem essa ideia. O objeto, ele não interessa a todos, ele interessa aos sujeitos. Mas nas relações caracterizadas pela transversalidade, você fica numa área cinzenta, né? Interessa a todo mundo e não interessa a todo mundo. Tem coisa que interessa a todo mundo, tem coisa que não interessa. Então você escravizar um empregado, redução à condição análoga de escravo. Interessa a todo mundo? Interessa. Por quê, pessoal? No final das contas, todo mundo trabalha, né? Todo mundo é trabalhador. O empresário também trabalha. E um dia ele pode vir a trabalhar também. Então, apesar do contrato de trabalho ser um contrato privado, essa relação é meio esquisita. É um pouco sui generis. Ela não é nem pública nem privada. Ela é pública e privada. Aqui na relação de consumo, então, fica mais escancarado isso. Todo mundo é consumidor. Tem uma autora, Hannah Arendt. Ela fala o quê? Que na Revolução Industrial todo mundo virou trabalhador. Só que hoje em dia todo mundo é consumidor. Todos viraram consumidores. Então, o consumidor, na verdade, é todo mundo que trabalha, inclusive o empresário, que trabalha também é consumidor. Então, isso interessa a todo mundo, a regulação dessas relações. E aí vem a análise do direito penal e fala, e o direito penal? O direito penal, pessoal, tem doutrina sofisticada que diz que ele não é nem público e nem privado. O direito penal, ele é o seguinte, ó, ele é um holofote que ele fica olhando de longe para todos os ramos jurídicos. Ele fica aqui, ó, olhando para tudo isso. E quem pisar na bola aqui, ele atua. Então ele não é público nem privado, ele é um holofote fiscalizador, um radar, irradiando ali para todos os outros ramos. E quem pisar na bola ali, ele atua. Aí você vai ver o quê? O caráter fragmentário do direito penal. Só que isso aqui não tem muita importância para a prova, nem ramo de direito público, nem ramo de direito privado. Você não vai ser perguntado sobre os ramos do direito público e privado, tá? Isso aqui, qualquer livro que você abrir, vai falar que a divisão do direito em ramos é só para fins didáticos. Porque hoje em dia não é mais aceito isso como é ciência. A divisão dos ramos jurídicos em ramos de direito público e privado. Não é mais aceito. Só para fins didáticos, para você compreender melhor o direito. Porque isso não é certo. Hoje a gente só fala em direito. Existe o direito. Porque todo ramo de direito vai ter um pouquinho de cada coisa. De público e privado.
Então você não pode falar que isso é direito público, porque você está dando o quê? Um poderio àquele ramo de direito e ele pode fazer o que quiser com você, porque ele é um ramo de direito público, então não é assim. Então você vai trabalhar eficácia vertical, horizontal, diagonal, mas não se fala mais cientificamente em divisão de direito em ramos. E isso nasceu onde? Lá na Revolução Francesa, posterior à Revolução Francesa, com Napoleão, quando ele editou o Código Civil Francês em 1804 e o Comercial em 1808. Aí ele quis o quê? Separar o direito civil, o comercial, do público. Porque ele laborava em quê? Ele laborava de acordo com o que ficou arrumado na Revolução Francesa. Então ele inicia um Estado capitalista diferenciando-se do quê? Do Estado absolutista, onde o Estado prevalecia. Então temos início a uma sociedade civil, civilizada e capitalista. Tanto que a nossa Constituição Federal não permite ao Estado, de regra, participar da produção, atividade econômica. Se depender do Estado, a gente morre de fome. Porque a Constituição Federal nossa, ela também trabalha de acordo com o que ficou modelado na Revolução Francesa. Porque você tem que entender a Revolução Francesa. Não adianta você querer entender a Grécia Antiga. Você pode até entender, você vai melhorar muito o seu conhecimento. Mas para estudar direito, Revolução Francesa já está bom. Se quiser ir além, vai na Revolução Americana, Revolução Inglesa, vai te ajudar muito. Mas se você pegar a partir da Revolução Francesa as ideias construídas ali, você entende a nossa sociedade. E um ponto está aí, ó. O que diz na nossa Constituição sobre fundamentos da República Federativa do Brasil? Que é fundamento da República Federativa do Brasil, a soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valorização do trabalho e livre iniciativa. E você tem lá, na Organização da Ordem Econômica, que o Estado negativamente não vai participar diretamente da economia. Não vai. Somente em casos de relevante interesse coletivo ou segurança nacional. Então, são os particulares que precisam produzir, senão ninguém vai ter nada. Então, isso caracteriza sociedade capitalista. Então, capitalista, você é socialista, marxista, nada disso. Você tem que entender onde você está inserido. A sociedade é capitalista. O capitalismo é um modo de produção. No nosso Estado, na nossa República Federativa, o Estado não pode produzir. Se o Estado começar a abrir empresa, acabou. Aí você tem golpe de Estado. Não pode. Por isso, quando você estuda direito empresarial, você tem que ter estômago. Se você vem do estudo de direito do trabalho, direito do consumidor, direito civil. Porque você vai achar que aquilo ali é do diabo. Mas não é. Aquilo ali é corretíssimo. Você tem que estudar direito empresarial com a cabeça aberta. Entendendo a origem das coisas. Se você não entende a origem das coisas, não estudou direito constitucional antes, como que você vai estudar direito empresarial? Não dá. E mesma coisa para o direito penal, pessoal. Então aqui nós vamos ver, dentro dessa ideia, a teoria da co-culpabilidade penal. E isso eu estou adiantando para você, o artigo 66 aqui do Código Penal. Você só vai estudar lá na frente, tá, pessoal? Lá na frente. Quando você vê o artigo 59 e 68 do Código Penal, quando você estuda a aplicação da pena. E eu estou adiantando isso aqui para você como introdução ao direito penal. Então o método aqui é outro. Você vai avançar no estudo dogmático com muito mais facilidade, tenha certeza disso. Então nós vamos trabalhar essa ideia de co-culpabilidade. Tem tudo a ver ali com o que eu falei na tela anterior. Mantenha isso em mente. E depois eu vou mostrar uma questão de prova para defensor público. Então vamos seguir em frente e na próxima aula a gente continua. Até lá, um abraço.